Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quarta-feira, quarta de Vasco da Gama e Melgar pela Copa Comebol Sul-Americana. Já já, às 7 horas da noite, teremos a estreia do nosso Cruz Maltino pela Sula. Depois de exatamente 5 anos, o Vasco volta a disputar uma competição internacional. A gente nesse Fala Gigante, é claro, vai trazer aí a você, torcedor vascaíno, tudo sobre esse confronto importante para o Vasco da Gama no Peru pela primeira rodada da competição. Entretanto, além de trazer a vocês tudo sobre o Melgar, quem é esse clube peruano que o Vasco nunca enfrentou na sua história e hoje, pela primeira vez, irá enfrentar, como está Melgar no Campeonato Peruano, como é a equipe de um modo geral. Além de falar sobre isso tudo, a gente também vai trazer uma informação importante que tivemos nessa tarde de hoje, tá, vascaíno? Informações sobre uma negociação que o Vasco da Gama pode estar abrindo aí nestes próximos dias pela contratação de um atacante. A janela fecha agora, nesse próximo dia 11, e o Vasco, caso queira a contratação, terá que correr contra o tempo. Mas enfim, a gente vai trazer tudo isso aqui a vocês. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Luca e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias. Temos este Fala Gigante, o vídeo que você está assistindo agora, que é o segundo vídeo sempre do dia, e sai pela parte da tarde, por volta de 2, 3, 3 e meia. Temos, além do Fala Gigante, Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo, é claro, sempre pela parte da noite. E temos também o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, saindo sempre às 7 horas da manhã. Então eu conto muito com você, conto muito mesmo com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como eu costumo dizer aqui, pois é fundamental você largar o like para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Estamos aí, inclusive, no objetivo de chegar à marca dos 150 mil inscritos. Então, vem especialmente a você nesse momento pedir para você se inscrever no nosso canal e ajudar aí o canal do Gigante Vasco a chegar a essa marca tão importante e tão grande, né? Dos 150 mil inscritos aqui no YouTube. Fechou? Conto com você então, vascaíno. Vamos embora juntos, né? Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e melhor. Começando então aqui esse Fala Gigante, antes de entrarmos no assunto sobre o confronto contra a equipe do Melgar nessa noite de hoje, falando um pouquinho sobre o interesse do Vasco da Gama. Informações que tivemos hoje pela parte da tarde da jornalista Monique Vilela é que o Vasco da Gama fez uma consulta nestes últimos dias pela contratação do atacante do Maringá, chamado Matheus Porcelo Blecha de Moraes, mais conhecido apenas como Moraes. Além do Vasco da Gama, a informação é que outros 5 clubes foram atrás do atleta. Dentre eles temos nomes de 2, o Atlético Paranaense e o Bahia, que também vem tendo interesse na contratação do jogador. Informações é que o Vasco da Gama, ele fez uma sondagem, demonstrou interesse. Até o momento, né? O Vasco ele ainda não formalizou nenhum tipo de proposta, né? Mas os contatos já foram feitos. Inclusive, informações da Monique Vilela é que a sondagem do Vasco, diante das sondagens de Atlético Paranaense, Bahia e dos outros 3 clubes, foi a que mais animou o Maringá. Ainda não há nada formal, o Maringá, assim como colocou na mesa, né, do Vasco da Gama os valores, colocou na mão de outros clubes. O Maringá pede ao Vasco um valor de 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos hoje. Então, o Maringá entende que o Moraes é um atleta que vale 6 milhões de reais e quer vender 50% do passe dele apenas, permanecendo com os outros 50%. As negociações, volto a repetir, ainda não acontecem, mas os contatos eles já foram feitos. Nada formal, apenas o interesse. O atleta, inclusive, só vai sair do clube se o clube interessado, ou seja, se Vasco, Atlético Paranaense, Bahia ou os outros 3 clubes que procuraram o Maringá pelo jogador, colocarem na mesa o dinheiro que o clube do Paraná pede. Entretanto, fica a pergunta: quem é Moraes? Quem é esse atleta que a gente está trazendo a vocês aqui na introdução desse Fala Gigante?
Quem é esse jogador que o Vasco se interessou e fez um contato que chegou a animar o Clube do Futebol Paranaense? No caso, Matheus Porcelo Blecha de Moraes é um jogador de 24 anos de idade, canhoto, que atua pela ponta direita, de 1,76 m de altura. Um atleta que foi o grande destaque do Campeonato Paranaense nessa temporada, sendo o artilheiro da competição com 8 gols marcados. Além disso, também o atleta teve mais um gol marcado durante essa temporada de 2025, disputando a Copa do Brasil. O Maringá entrou em campo em 2 oportunidades pela competição. Em uma delas, venceu a equipe do Juventude pelo placar de 1-0 e passou para a segunda fase. E na segunda fase venceu o União Carmolandense, né? Vencendo pelo placar de 4-2 e chegando aí à terceira fase da competição. Inclusive, nessa partida onde o Maringá vence o União Carmolandense pelo placar de 4-2 pela segunda fase da Copa do Brasil, o Moraes ele marcou um gol e deu uma assistência nessa partida. Moraes que, inclusive, né, foi aí um dos grandes responsáveis por levar o Maringá à final do Campeonato Paranaense. Depois de muitos anos, o Maringá voltou a disputar a final do Campeonato Estadual. E na vitória pelo placar de 3-0 do Maringá sobre o Atlético, o Moraes foi responsável por marcar um dos gols. Na grande finalíssima, né, o Maringá empatou os 2 jogos. Eu não sei, e aí é uma verdade, eu não sei se o Maringá se sagrou o campeão do Campeonato Paranaense, vou até conferir aqui. Não, o Maringá não foi o campeão do Campeonato Paranaense, acabou perdendo nas penalidades máximas. Olha aí que pena. O Maringá perdeu nas penalidades máximas para a equipe do Ferroviário. Entretanto, nas 2 finais, Moraes foi responsável por marcar 2 gols. O primeiro jogo da final contra o Ferroviário foi 2-2 na casa do Maringá. Moraes marcou um dos gols. E o segundo jogo foi 1-1 na casa do Ferroviário. E o único gol marcado pelo Maringá foi também do Moraes. Então, assim, é um jogador muito importante. Até o momento da temporada do Maringá vem sendo uma temporada muito boa. Estamos falando de um clube que se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil e chegou à final do Campeonato Paranaense. E se o Maringá hoje está tendo esse grande sucesso, é por conta da bola que o Moraes vem jogando dentro de campo. Até o momento nessa temporada são 16 jogos, sendo 12 como titular apenas, 8 gols marcados, 32 finalizações, 63% de pontaria na finalização, 9 passes decisivos e 34 dribles certos. Números aí muito bons desse pontinha direita, rápido, habilidoso, que hoje é o grande destaque aí do Maringá. Estamos falando de um atleta que não é centroavante, tá? É ponta. Então isso mais do que nunca mostra como os números dele de fato são impressionantes. E algo importante para chamar a atenção, que eu acho sempre muito válido pontuar. Estamos falando de um atleta que hoje está no Maringá. Entretanto, um jogador que fez toda a sua base, talvez numa das melhores divisões de base do país, que é o Santos. O Moraes está no Santos desde os 11 anos de idade. Um cria das categorias de base do Clube Paulista, que ficou no Santos até o Sub-23. Infelizmente, no Santos, ele acabou não dando certo a ponto de chegar no profissional. Ele é um jogador que nem chegou a estrear, né? Vestindo a camisa do Santos pelo seu time principal. Um atleta, entretanto, de muito destaque. Um atleta que nitidamente mostra nessa temporada que sim, tudo que ele conseguiu aprender durante a base do Santos está sendo importante para que hoje ele consiga demonstrar esse grande desempenho. Informações é que Matheus Moraes, como é conhecido, surgiu na base do Santos junto com o Rodrigo, hoje que atua no Real Madrid, e também com Yuri Alberto, hoje jogador que veste a camisa do Corinthians. O que fez, inclusive, com que ele sempre fosse visto dentro do Clube Paulista como uma grande joia. Infelizmente, porém, devido a algumas lesões, Moraes acabou não conseguindo fazer essa transição para o profissional, como fizeram, né, o Rodrigo, e o Yuri Alberto. Entretanto, Moraes sempre foi considerado de fato essa grande promessa, um jogador de muita qualidade que parece aí nesse momento ter conseguido se recuperar das suas lesões. Um cria da base santista, e eu falo, jogador que vem de Santos dificilmente não dá bom jogador. Então é bom a gente ficar de olho no interesse do Vasco. A janela está fechando aí em breve. Caso o Vasco queira a contratação, terá que correr contra o tempo. Não apenas pelo término da janela, mas também por outros clubes que estão interessados na contratação desse nome. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha desse interesse do Vasco pelo Pontinha Moraes. Prosseguindo aqui com o vídeo, vamos embora para o segundo bloco desse Fala Gigante.
Meu amigo torcedor vascaíno, então vambora, né? Falar sobre esse Vasco da Gama e Melgar pela primeira rodada da Copa Comebol Sul-Americana. Às 7 horas da noite, no estádio Monumental de La Unça, em Arequipa, no Peru, o Vasco enfrentará a equipe do Melgar. O primeiro confronto entre as duas equipes na história. Melgar que chega com muita moral. Olhando hoje para o campeonato peruano, o Melgar é o líder da competição, tendo 100% de aproveitamento. São 5 partidas e 5 vitórias. Melgar que estava pronto para disputar uma Libertadores e essa era a expectativa do clube peruano. Entretanto, acabou sendo eliminado na terceira fase da pré-Libertadores para o Cerro Porteño. O Melgar teve aí derrota nos 2 jogos da chave, contra o clube argentino durante a pré-Libertadores e acabou sendo eliminado. Diferente do Melgar, que chega muito embalado com 5 vitórias seguidas, o Vasco hoje chega confiante, entretanto não embalado, por conta aí da sequência ruim que o elenco comandado pelo técnico Fábio Carille teve principalmente durante a competição do campeonato estadual. Teve um excelente resultado agora nesse último domingo contra o Santos, mas hoje é uma partida muito importante para dar confiança a esse elenco e mostrar, sim, caso venha uma vitória para o torcedor cruzmaltino, que de fato a chave dentro do vestiário cruzmaltino foi virada e as 3 semaninhas de treino utilizada pelo técnico Fábio Carille foi importante para um bom desempenho dentro desse elenco. Melgar, que não tem um retrospecto tão bom assim com clubes do futebol brasileiro. Importante falar com vocês, o Melgar enfrentou aí 8 vezes clubes do Brasil, sendo que são 10 confrontos, sendo que desses 10 confrontos são 6 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. E se o retrospecto do Melgar contra clubes brasileiros não é um retrospecto bom, o retrospecto do Vasco contra times peruanos é muito bom. Temos na história 16 partidas entre Vasco e clubes do Peru, 12 vitórias do nosso cruzmaltino, apenas 2 empates e 2 derrotas. E a gente tenta aí se basear nesse retrospecto para acreditar hoje numa vitória do nosso cruzmaltino. Algo interessante também a trazer aqui a vocês é sobre o time do Melgar. O Melgar tem um sistema defensivo hoje considerado muito baixo. O Melgar tem aí um goleiro, né, chamado, só para confirmar o nome dele, Caceda, mas não é ele especificamente que eu quero trazer a vocês. Quero falar sobre toda a zaga. A dupla de zaga do Melgar se chama Barrios e Gonzalez. Na lateral esquerda temos o Cabanillas. Na lateral direita temos o Latso. E temos 2 volantes, um chamado Orzan e outro chamado Martinez. Esses jogadores, meus amigos, eles são muito baixos. E é algo interessante para trazer a vocês. Por quê? Temos um lateral direito de 1,74 m. Temos uma dupla de zaga de 1,80 m e 1,77 m. Temos um lateral esquerdo de 1,70 m e temos uma dupla de volante de 1,77 m e 1,72 m. Ou seja, todo o sistema defensivo do Melgar é muito baixo. Jogadores aí de 1,70 m, 1,77 m, 1,74 m. Olhando para o elenco do Vasco, temos no elenco do Vasco jogadores altíssimos e com grande potencial de cabeceio. Caso do Verrete, que tem 1,87 m de altura. Caso do João Vitor, que também tem 1,87 m. Maurício Lemos, que também tem 1,87 m. Então aí para aquele torcedor vascaíno, né, que não gosta muito de ver um Vasco utilizando jogadas aéreas, se acostume, porque hoje, muito provavelmente, uma das estratégias do Vasco da Gama contra a equipe do Melgar no Peru será utilizar exatamente o jogo aéreo, por conta aí da estatura bem baixa, né, do clube peruano. O Vasco tem que utilizar isso da forma que pode, porque será um jogo aí de fato muito difícil. Além do fator técnico do Melgar hoje ser uma equipe bem interessante, com 5 vitórias seguidas no peruano, o Melgar é uma equipe que joga na altitude do Peru. O local onde o Vasco da Gama enfrentará o Melgar, no estádio municipal Monumental de La Unça, fica a 2.300 metros em relação ao nível do mar. Um estádio bem alto. Para uso de comparação, meu amigo, ontem o Atlético Mineiro empatou com a equipe que hoje é a 14ª do Campeonato Peruano, o Cienciano, que tem aí em 5 partidas apenas uma vitória. O estádio do Cienciano, no Peru, fica a 3.400 metros de altura, mas o que eu quero dizer é o Atlético Mineiro, de Hulk, de Scarpa, de grande elenco, enfrentou uma equipe que é a 14ª colocada do Campeonato Peruano e empatou por conta muito da altitude. Então não será um jogo fácil para o Vasco. Mesmo o Vasco, ao meu ver, sendo até uma equipe tecnicamente melhor do que o Melgar, o fator atitude vai pesar muito. Até o momento,
17 mil ingressos apenas foram vendidos para esse jogo de hoje. Expectativa de casa cheia, entretanto não lotada. Melgar chega, volto a repetir, com bastante moral. Cidade de Arequipa, inclusive, que é o local onde o Melgar vai jogar, verá pela primeira vez, volto a repetir, esse grande jogo entre Vasco da Gama e Melgar. A última década do Melgar, para você conhecer um pouquinho esse adversário do Vasco, foi marcado por uma presença constante do clube peruano nas principais competições internacionais do continente. Desde 2015, foram 7 participações na Libertadores e 5 na Copa Comebol Sul-Americana, sendo que a equipe foi campeã 2 vezes do Campeonato Peruano, uma em 1981 e outra recente agora em 2015. Ou seja, dos últimos 10 anos, o Melgar participou praticamente todas as vezes da Sul-Americana e da Libertadores. Em comparação com o Vasco, o Melgar hoje é uma equipe mais preparada em confrontos internacionais, em confrontos sul-americanos, por estar participando mais. Melgar é uma equipe bem encaixada, uma equipe de fato bem chata. São 5 vitórias, sendo que nessas 5 vitórias, Melgar marcou 10 gols e sofreu apenas 3 no Peruanão. Além disso, também é uma equipe que em 2022 chegou à semifinal da mesma Copa Comebol Libertadores. Inclusive, nas quartas de final, eliminou o Internacional dentro do Beira-Rio após uma disputa de pênalti. Melgar é uma equipe que hoje, entretanto, entrará em campo sem o seu principal jogador. O técnico Walter Riboneto não conta com o atacante Bernardo Cuesta, jogador que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito em setembro do ano passado e ainda segue em recuperação. O argentino, Bernardo Cuesta, é considerado um dos principais ídolos da história do clube. Ele tem 387 partidas e 191 gols marcados. É o atleta com mais jogos na era profissional do time de Arequipa. Então, esse é um pouquinho do Melgar. Esse é um pouquinho do adversário que o Vasco da Gama irá enfrentar nessa noite de hoje no Monumental de la Onça, no Peru. Tá confiante na vitória, meu amigo vascaíno? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se o Vasco fizer um bom trabalho, eu não tenho dúvida que a vitória pode vir sim, tá? O Melgar é um bom time, mas não é um bicho também de 7 cabeças. Com relação ao Vasco, a gente já trouxe a vocês no Acorda Vascão, entretanto, volto a repetir, o Vasco irá enfrentar hoje a equipe do Melgar pela Copa Comebol Sul-Americana, muito provavelmente com o mesmo elenco que foi a campo no último domingo contra o Santos. Léo Jardim no gol, quarteto defensivo com Paulo Henrique, Piton, João Vitor e Maurício Lemos, a trinca de meio campos com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, e no ataque a trinca de atacante Verrete, Nuno Moreira e Benjamin Garré. Exatamente a mesma equipe, o Vasco que não teve tempo para treinar. Ontem foi o primeiro e único dia de treino, não tivemos um treino mesmo, né? Apenas algumas atividades dentro dos gramados do estádio municipal, que fica aí em Arequipa, no Peru, para apenas ali se preparar, só para não realmente ficar parado. Não tivemos um treino tático, técnico, nada disso. Foi uma viagem muito desgastante, então a equipe de Fábio Carille fez apenas trabalhos simples aí no campo, aquecimento, trocas de passe, finalizações, realmente para manter o ritmo para esse jogo de hoje. Tá animado, vascaíno? Tá confiante na vitória? Coloque aí a sua opinião nos comentários, eu quero muito saber o que você está esperando para essa partida de hoje. Inclusive, deixa aí quanto você acha que vai ser o jogo, deixa o placar dessa partida entre Vasco e Melgar. Eu acho que hoje é 2-1 Vasco, mesmo placar de domingo, ou até 2-0. Acho que o Vasco ganha hoje, estou muito confiante na vitória do nosso clube. Você também? Coloque aí embaixo. Eu fico por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né, dessa quarta-feira. Já estarei de volta com um pós-jogo, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso conteúdo, ajudem o nosso crescimento e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!